Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi uma pena não ter gravado a oração do Sérgio, porque ela foi, assim, muito linda e eu precisava dela para conseguir desconectar dos problemas do dia a dia, que, ó, Marcelo, essa nossa profissão, acho que a gente tem uma data de desencarne muito cedo, porque é só, nossa, assim, muitas coisas, né? Constantemente algum problema novo, alguma coisa para resolver. E hoje eu tive muitos clientes com problemas complicados, coisas que a gente às vezes vai se tornando um psicólogo, um faz tudo, né? E já entrando no assunto, aproveitando que nada é por acaso, pegando tanto a oração do Sérgio quanto o tema de hoje, às vezes a gente fica um pouco esgotado, né? E eu lembro do José Grosso, que sempre brinca falando sério, né? Que é um dos mentores da SGE, que é a Casa Irmã da SEM, falando que existe o ajudador e o ajudado. Então, se chegam demandas, né, seja espirituais, seja profissionais, seja familiares, no nosso colo todos os dias, é porque a gente já está numa condição de poder ajudar. Não significa que somos perfeitos, que não vamos ter problemas, não vamos nos sentir sobrecarregados, mas é o momento que a gente para e agradece por podermos ser ajudadores. Isso, essa posição, esse conforto que a doutrina nos traz, isso às vezes é o que nos move. Porque se nós ficarmos presos somente ao material, isso, esse materialismo nos sufoca. Então, essa oração do Sérgio foi muito linda e muito importante para a gente fazer essa desconexão, né? A gente está encarnado por uma razão para aprender a lidar com algumas situações da matéria, mas esse momento que a gente se desconecta para receber essas mensagens, e eu uso o livro do Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, que é uma riqueza, né? São tantas lições ricas que a gente pode ficar aqui, a mesma lição, fazer três, quatro, cinco falas, e são muitas lições em cada livro, então isso é uma bênção. Que Chico receba aí o nosso agradecimento, Emmanuel também, por essas lições. E então eu peguei essa lição, que é o Segue-me Tu, que é o item 2 do livro Caminho, Verdade e Vida. Foi o primeiro livro da coleção do Chico que eu li. E essa lição me marcou muito. Na época, essa semana foi muito desgastante para mim, então até mandei mensagem para a Marcele na terça-feira falando, cara, eu não consegui pensar ainda em um tema. E aí teve essa sugestão, né, de pegar essa lição, que foi a segunda lição que eu li do livro, a segunda da vida que eu li dessa coleção, que fala sobre isso. Então ele pega essa passagem de João, capítulo 21, versículo 22, que é: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E aí, destrinchando, Emmanuel destrincha essa passagem, a gente vai comentar sobre os comentários do Emmanuel. Então, nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Esse início já me marcou muito por essa questão que a gente tem um pouco de um atavismo em todos os segmentos religiosos, e quem vem de outros segmentos, como eu que vim do catolicismo, com 16 anos, que eu fiz essa transição, a gente tem esse atavismo, né, da preocupação exagerada com o que o outro está fazendo. Eu acho que, além da gente ter criado o estereótipo na nossa mente, no nosso inconsciente coletivo, um estereótipo da pessoa que é a pessoa religiosa, entre aspas, e aqui eu também me filio a essa posição de que a doutrina espírita não é somente uma religião, ela é uma filosofia, é algo muito além. Então a gente fala aqui de religioso, mas a doutrina espírita ela transcende a religião, né? Mas de toda forma, temos esse estereótipo da pessoa religiosa que a gente herda de uma tradição judaico-cristã muito poderosa que o Brasil tem, imagino que Portugal também, que é a figura
da freira e do padre, né? Então, a gente cria um estereótipo beático de que todas as pessoas têm que ser aquelas carolas, entre aspas, né? Se enquadrando nesses pré-requisitos do senso comum do que seria correto. Então, e ele comenta exatamente isso. Então, isso era uma das coisas que mais me incomodava na época que eu ia na Igreja Católica, e ele já começa com isso, não, por isso começou me marcando, altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Então, ao invés de ficarmos tão preocupados com o que o outro está fazendo, se nós desviarmos essa energia, não deixa de ser uma fofoca, ainda que a gente não fale nada, a gente está mentalmente criando um julgamento, um tipo de fofoca sobre o que o outro está fazendo, como não seria mais produtivo dedicar essa energia e esse tempo a melhorar as nossas atividades, nossos deveres comuns. E que esses deveres comuns são tanto a questão profissional, então, dedicar ao trabalho, porque o trabalho edifica, os espíritos nos falam isso, na codificação de forma muito clara, nos dedicarmos ao nosso lar, à nossa família, aos nossos amigos, ao trabalho da caridade, aí já puxando para a questão religiosa, filosófica, a atividade na casa espírita, as atividades tanto organizacionais, como ajudar nas reuniões, ajudar a organizar a fila do passe, participar das reuniões do passe, das reuniões mediúnicas, quanto às atividades de caridade, né? Citando aí as marmitas aos moradores de rua, que a Marcele e vários outros sempre participam. Então, se a gente pudesse dedicar essas atividades com o máximo de concentração, de canalização dessas energias, ao invés de nos preocuparmos com a jornada alheia, quanto isso seria mais eficiente, quanto isso se elevaria o mundo. Se a gente, às vezes, para pensar quanto tempo se gasta com coisas inúteis que não nos trazem nada. Algumas pessoas falam que seria um lazer, né? Falar da vida alheia é um lazer, julgar o outro é um lazer. Então, claro que todo mundo tem que ter o seu lazer. Alguns gostam de correr, vai ir para a praia, ver algum filme, é totalmente diferente dessa energia gasta com o julgamento do que o outro está fazendo, do que o outro está vivendo, de como é a sua jornada. Então, e aí ele prossegue. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. E até vou pegar um link do Café com o Evangelho de mais cedo, hoje mais cedo, que se comentou sobre essa postura de, às vezes, falar, um espírita falando para o outro que espírita não pode sofrer pela perda de um ente querido, porque se a gente acredita em espírito e reencarnação, está tudo igual. Então, como que a gente não assume uma posição de conforto ao próximo, independente do que ele esteja sentindo? É óbvio que a gente tem o direito de sofrer com o desencarne de alguém, ainda que a gente saiba que a vida não acaba, é uma transição bastante intensa. Causa falta física, porque nós somos apegados à matéria, nós estamos na matéria. Então, é claro que isso vai nos trazer sofrimento. E ainda que seja, como ele diz aqui, convocado por obrigações diferentes, a pessoa é de outro segmento religioso ou filosófico, ou não segue nada, confortemo-lo com a legítima compreensão. Estava, inclusive, reassistindo a fala da Eliane Dias, saiu ontem no Café, não é Saúde com Almoço, mas ela falou há 2 semanas na fluidoterapia. E ela falava isso. Se a gente assume uma postura em um pedestal de que nós somos os corretos e aí o outro tem que ser isso, isso, isso e aquilo para se adaptar à nossa visão do ego adoecido do que é certo, isso aí, além de ser uma posição orgulhosa, além de ser um julgamento, uma vaidade nossa, isso também nos coloca num pedestal que
tem um peso enorme nas nossas costas, que é o da perfeição. Se a gente, do nosso ponto de vista, quer entender o que o outro deve fazer de certo ou do errado, então a gente, além de assumir uma posição pesada para a gente e para o outro, isso também nos causa uma extrema frustração, porque o outro não vai fazer nem deixar de fazer nada só porque a gente acha que é aquilo. E se fizer pela gente, não vai ser uma transformação real, porque se tira a pessoa que está pressionando para a mudança, é claro que a mudança vai embora. Então, vamos sempre tentar assumir essa posição de confortar com legítima compreensão, como diz Emmanuel. Às vezes, prosseguindo no texto, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamento expressas. Então, olha isso como essa parte também é super atual. Então, às vezes, isso é um tema que a Zélia falou uma vez no Café com o Evangelho, tem um tempinho também. Eu cito muitas pessoas porque eu vou aprendendo com elas e vou repetindo, mas eu dou os direitos autorais. Aprendi essa com a Zélia, né? De que como, às vezes, as pessoas que assumem uma posição de vou falar na casa espírita, vou sair da posição do telespectador, isso atrai para ela também esses olhares de julgamento. Nossa, fulano é palestrante, mas vi fulano fazendo isso, isso e isso. Nossa, mas é palestrante espírita, pode fazer isso? Então, às vezes, a gente cria um ambiente de tanto julgamento às pressas, olhando para questões externas, que a gente, além de desestimular que as pessoas tomem essa atitude de prosseguir nessa jornada de estudo, de divulgação e de automelhoramento, que isso, e não necessariamente isso condiz com um padrão. Existe um padrão do correto, né, das atitudes externas. Claro que não podemos levar a um extremo de achar que tudo é permitido, mas não fomentemos esse clima de julgamento às pressas, de achar que quem é espírita, palestrante espírita, tem que fazer isso, aquilo outro, daquela forma, e ainda que não seja um palestrante espírita, não são só os espíritas que são evoluídos, que têm uma bagagem de méritos altíssima. Então, eu, com as minhas citações de palestrantes de novo, Aloysio fala muito de um episódio do padre Marcelo Rossi, não, do outro, Fábio de Mello, em que ele estava num local, é, não sei se foi um evento, se foi uma missa, e uma mulher trans, pediu para tirar foto com ele, e segundo o Aloysio, eu não assisti essa entrevista do padre Fábio de Mello, mas segundo esse relato, ele diz que ficou uma certa indecisão, mas que no final ele aceitou, tirou foto, enfim, socializou com aquela pessoa que talvez aos olhos da maioria seria uma pessoa muito julgada, né? Pegando aquela metáfora, teria um argueiro, a gente vê a trave o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no nosso. Então seria um argueiro muito visto, muito visado pelo senso comum do julgamento. E aí o responsável pelo local onde o padre estava fazendo aquele evento vem agradecê-lo, porque aquela pessoa, aquela mulher trans, ou travesti, não me lembro, com quem ele tirou a foto, fez lá a socialização, era uma das mais dedicadas trabalhadoras do local, que se dedicava à questão dos alimentos aos moradores de rua, muito trabalho voluntário. Então, se a gente se apressa no julgamento por uma questão exterior, por causa da vestimenta que aquela pessoa está adotando, por causa da forma como aquela pessoa se porta na sociedade segundo estereótipos, a gente está esquecendo o que ela traz por dentro, a gente está esquecendo o seu trabalho, às vezes, de caridade silenciosa. Porque quantas pessoas não prestam uma caridade às sombras, que é a mais valiosa de todas, e ninguém sabe, e ficamos julgando com base somente nas aparências.
E aí, prosseguindo no texto, tempo voa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaremos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, vou até usar um meme da internet que o pessoal brinca muito, de respeito à minha história, né? O pessoal usa muito isso nas redes sociais. A gente mal conhece a história da pessoa nessa encarnação. Imagina de todas as outras. Então, Santana, olha, eu sempre cito todo mundo. Santana, que também faz palestras maravilhosas, ele falava isso. Nesse momento, a gente está dando o nosso melhor. Se ainda está muito longe de um bom, de um ideal, com certeza antes tivemos condutas muito mais graves. Então, e aí, até aproveitando que a Marcele também fala muito sobre essa questão dos criminosos, a gente não sabe, talvez a pessoa que está presa hoje por um roubo ou por um furto, no passado tenha sido um assassino em série. Então, ele está lá aos poucos, saindo de um embrutecimento, tem um pouco mais de compaixão. Eu vou contar um caso, né, porque eu era estagiário, aqui em Seropédica, que eu fazia a faculdade daqui, morava com a minha mãe, então no fórum eram pegos muitos casos da rodovia, que tem uma rodovia expressa aqui, que é o Arco Metropolitano. Então, era muito comum a prisão de pequenos traficantes que recebiam um valor baixo para fazer o transporte de uma carga alta, geralmente em direção à fronteira, no sul, e eles sempre relatavam: minha família estava passando fome, não tinha nenhuma perspectiva, e aceitou. E eles acabavam presos, né? E quem conhece sabe que a lei de tráfico é impiedosa. A pessoa fica muitos anos e quando sai, se já não tinha perspectiva antes, depois menos ainda. E de forma alguma eu estou defendendo uma impunidade, mas mostrando que até os criminosos têm um lado humano que a gente tem que reconhecer. E o que mais me marcou foi um senhor, assim, 40 anos, né? Um homem que foi preso por um roubo a uma aluna da faculdade. E ele foi preso porque ele falou com ela que só queria o dinheiro. Então ele falou assim: volta aqui na esquina onde eu te assaltei. Parece até história mentira, mas é verdade. E eu vou deixar seus documentos aqui para você não precisar tirar a segunda via. Eu só quero o dinheiro. E aí ele foi preso nessa que ele estava separando, que ele ia levar, do que ele ia ficar, ia deixar lá no lugar que ele falou para a moça, para dar o menos trabalho possível. Então, se foi uma pessoa que no futuro não teve nenhuma humanidade, talvez tenha sido um assassino em série, olha a compaixão que esse homem estava demonstrando. Apesar de estar fazendo uma coisa errada, ele estava preocupado com a vítima, pediu para ela voltar e para pegar os documentos. E aí nisso ele foi preso. E aí no depoimento ele falou que ele só roubou aquilo porque ele não aguentava mais não ter dinheiro para dar um presente de aniversário para a filha. Então, aquele dinheiro ia ser para dar um presente, uma boneca, enfim, para a filha. E foi uma atitude desesperada, ele acabou preso. Aí ele chorou contando. Ninguém aguentou nessa audiência. Eu chorei, a juíza chorou, o promotor, enfim. Que olha que situação triste, né? Se às vezes vemos criminosos sem nenhuma piedade nos morros, é, em, em tem muito no México, cartéis que matam somente por uma, por uma dissensão, a questão do tráfico também. Temos outros que já estão num caminho de mostrar mais humanidade. Então, quem somos nós para enxergar de todos os ângulos a trajetória de uma pessoa, né? Eu me compadeci muito desse senhor. Eu não poderia ser juiz, porque senão eu ia acabar soltando, ia infringir a lei, cometer uma prevaricação, mas olha que situação difícil, né? E aí eu sempre lembro também o André Luiz, quando ele fala que a natureza não dá saltos. Então a gente não pode exigir tem um livro do Chico também que é Sexo e Destino.
que ele fala isso. Como que a gente vai exigir autogoverno de alguém que está numa situação de total embrutecimento? Ele até usa esse exemplo, é querer ensinar uma lição de doutorado por um silvícola. A gente não pode exigir daquela pessoa mais do que ela tem capacidade de nos dar e julgá-la por isso. Se a gente cria expectativa de determinado tipo de atitude ou de comportamento, a gente se frustra, a gente bota um peso nas costas do outro, que é o da cobrança, e fica tudo ruim, né? Que a gente não olha com indulgência, não olha com amorosidade, a gente se frustra, a gente fala mal, a gente fica com raiva, porque a gente não está respeitando a trajetória espiritual daquele espírito imortal, que talvez esteja vindo, assim como todos nós, de uma jornada muito embrutecida, e ainda precisa de um burilamento aí de longas encarnações. E quem somos nós, como diz Emmanuel, para estarmos nessa elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Será que algum de nós é um missionário aqui na Terra, que veio de um mundo elevado para um mundo de provas e expiações? Eu acho que eu tenho uma teoria sobre mim com a minha. Agora eu vou citar a Mayra, que ela fala que a mediunidade dela é infantil. Eu falo que a minha, então, nem nasceu. Se a da Mayra é infantil, a minha nem nasceu. Então, com a minha mediunidade que nem nasceu, eu tenho uma sugestão de que talvez eu tenha vindo de um mundo que progrediu e eu fiquei atrasado, tipo os exilados de Capela. Então, imagina, se for esse o caso, quem sou eu, né, para julgar a jornada de qualquer pessoa, conhecendo um pequeno recorte da sua jornada atual e conhecendo nada da sua jornada multimilenar de espírito imortal. E aí ele prossegue: o bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então, independente da caminhada de cada um, nós temos uma certeza, que é o nosso progresso, a nossa futura, muito distante perfeição relativa, porque nenhuma das ovelhas se perderá. E se a gente pensa diferente, é porque a gente está precisando de um pouco mais de fé e de acreditar, de ter certeza nas palavras de Jesus. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Então, de novo, esse convite a que canalizemos essas nossas energias para as obrigações que nos são próprias. Muito trabalho nobre a realizar, seja em qualquer ambiente que estivermos. Às vezes, no trabalho, quantas pessoas temos para resgatar um débito nosso eu tenho uma amiga que eu falo isso, que todos os trabalhos que ela teve uma chefe abusiva. E ela não é espírita. Eu falo com ela: amiga, isso aí é um resgate. Então, vê o que você pode acrescentar na vida dessa pessoa, transformar essa relação para tirar essa abusividade, transformar numa amizade. O que você pode não tomar para si esse conflito. Então, no trabalho, no nosso lar, né? Quem já é pai, olha que função extremamente desafiadora. Eu que sou pai de um gato, imagino quantas encarnações vou precisar para conseguir ser pai de um humano, porque e hoje eu admiro mais ainda os meus pais, né? Principalmente minha mãe, que sempre abriu mão de tudo para me dar tudo, para fazer tudo por mim. Isso é uma conquista que geralmente as mães alcançaram na trajetória espiritual, que nós homens estamos bem distantes. Então, vou agora citar o Aloysio de novo. Para ser mulher tem que ser muito mais evoluído, porque principalmente mãe, né? Até no livro Palavra, Minuto de Sabedoria, ele fala isso, não lembro qual é a lição, ele fala que um amor mais verdadeiro que a gente vai conhecer na Terra é o amor de mãe. E mãe, claro, avó também, né? Eu concordo em gênero, número e grau. E aí, finalizando: se um homem parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum.
que te importa a ti? Segue-me tu. Então, e como ele deixa bem claro, parecer desviado aos olhos mortais, existe um abismo entre isso e estar realmente numa situação equivocada. Talvez esteja, talvez não. Nossos olhos mortais não têm esse poder de julgamento. E quem tem essa capacidade de discernir se a pessoa está realmente num ciclo de desequilíbrio, que são os espíritos superiores, eles não julgam. Eles compreendem que aquilo faz parte da trajetória do espírito, eles são indulgentes e estão, sem dúvida, sempre presentes para o momento que a pessoa cai em si, para se modificar, para reconhecer os erros, para iniciar o momento da reforma íntima. E esse momento de cair em si, que é muito doloroso, dependendo da situação, ele precisa de braços abertos para acolher, não de um dedo apontado para julgar, para condenar, né? Então, uma mudança de perspectiva que o Emmanuel nos convida, que nós não podemos deixar de lado, né? E aí ele nos relembra da fala de Jesus: que te importa a ti? Ou seja, o que nos importa o que o outro está fazendo naquele momento? Segue-me tu. Nós que já temos que temos alguma consciência da realidade espiritual, que sigamos o nosso caminho. Vamos pegar nossa trouxinha lá, nossa bagagem multimilenar, nossos erros, botar nas costas e seguir no trabalho, sem olhar para o lado, sem condenar, sem julgar, pois temos ainda olhos mortais e bastante imperfeitos. E era um pouquinho disso. Eu vou fazer a prece e aí, abrindo um tempinho, a gente pode falar um pouquinho também, né, Marcelo? Então, agradecendo aos benfeitores, agradecendo a casa, a egrégora da SEM, a equipe encarnada da SEM, pelo convite, pela oportunidade de aprender um pouco mais, por essas intuições maravilhosas recebidas, pela, pelo início da sessão com essa prece tão linda e por todas as benesses conferidas pela doutrina espírita, pela segurança, pela certeza da imortalidade da alma e por essas lições maravilhosas. Então, que essas palavras de Emmanuel possam reverberar em nossas mentes, que possamos seguir Jesus com seus ensinamentos, com nossas bagagens, com nossas imperfeições em direção a uma reforma íntima, uma melhora, uma busca por paz e amor. Que assim seja. Gratidão.